Caríssimos irmãos, queridas irmãs, hoje, terça-feira, da sexta semana do tempo da Páscoa, dia 24 de maio. E temos a alegria de partilhar com você, com sua família, o evangelho de hoje, tirado do evangelho de João, capítulo 16, versículo de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditais em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. O julgamento, porque o chefe desse mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, queridas famílias, através do testemunho dos discípulos, o testemunho de Jesus continua na história. Guiados pelo Espírito, os discípulos se tornam capazes de interpretar o mundo a partir da palavra e ação de Jesus. Em qualquer lugar e época, eles irão testemunhar, mostrando que o pecador é aquele que rejeita a obra de Deus realizada em Jesus e em seus seguidores. O justo é Jesus, presente e atuante naquele que o testemunharam. O condenado é o príncipe ou chefe do sistema que condenou Jesus e continua perseguindo seus seguidores. Desse modo, o julgamento de Deus inverte o julgamento dos homens. A morte de Jesus transformou-se em vida, e aqueles que o condenaram agora são condenados. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus foi fiel ao projeto do Pai e fez tudo o que estava escrito para que nos alcançasse assim a salvação e pudéssemos ter comunhão com Deus. Na hora certa, ele procurou abrir os olhos dos seus discípulos para explicar as coisas que iriam acontecer. Então perceba que os discípulos, porém, ficavam tristes, pois ele lhes dava, ou seja, ele lhe falava de despedidas e nem mesmo perguntava para onde ele iria. Eles ainda não haviam entendido que Jesus era o Filho de Deus e que vieram numa missão salvadora. Ele teria que voltar para o Pai e prometia que iria nos enviar o defensor e virá o advogado, aquele que estabelecia todas as nossas dúvidas. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito Santo é quem nos faz enxergar o nosso pecado. É Ele quem nos ensina a viver a justiça e nos livra da mentalidade do mundo julgador que prega assim a tirania. O mundo que prega o interesse próprio, a cobiça de todas as coisas. Veja que o Espírito Santo é o enviado do Pai e do Filho para nos santificar e nos fazer trilhar o caminho do céu desde já. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos entender que o Espírito Santo nos ajuda a enxergar as coisas. Ainda não estamos vendo, pois foge do alcance dos nossos olhos físicos, a fim de que não caiamos no pecado e nas teias do inimigo de Deus, o qual já foi julgado e condenado, uma vez que foi vencido por Jesus. Portanto, precisamos estar convencidos disso. Ele não tem mais poder sobre nós, mas sim o Espírito Santo que nos faz pertencer àquele que é justo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Portanto, estamos livres do pecado e da morte, mas não temos mais parte com o mal. E isso é uma grande prova de que dentro do nosso coração há esperança de que seremos santos. Portanto, nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, devemos nos questionarmos. Você agora entende por que Jesus teve que voltar para o céu? Você se sente órfão de Deus ou já assumiu a força do Espírito Santo? Você o tem como advogado, conselheiro e defensor? O Espírito Santo para você é um advogado, um conselheiro, um defensor? Você é guiado pelo Espírito Santo? Você tem aproveitado a ação do Espírito Santo na sua vida? O que ele tem feito por você, meus irmãos e minhas irmãs?
Portanto, peça ao Pai nesse dia de hoje que nos conceda o Espírito que nos dá força para enfrentar e vencer o mundo e mantermos fiel a seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, a sua família e a todos uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre na paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.